Segundo dados do IBGE, 64,6% da população brasileira é católica, sendo considerada ainda a maior religião do país. Em Poços de Caldas, isso não é diferente. De acordo com o IBGE, os que se consideram católicos apostólicos romanos na cidade representam 60% da população. O início dessa religião, considerada uma das maiores religiões do país, começou há mais de 2000 anos no século I, quando Jesus Cristo, enviado de Deus, levou os ensinamentos aos apóstolos. Jesus iniciou sua vida pública aos 30 anos. Durante 3 anos, ele conviveu com os apóstolos, os escolheu para essa missão. E foi meio que uma catequese durante 3 anos. Depois de 3 anos, Jesus foi condenado e morto na cruz e ressuscitou. Pós-ressurreição, os apóstolos continuaram a missão de anunciar o Cristo entre os irmãos e irmãs. Na verdade, eles falavam de tudo aquilo que eles tinham convivido com o Cristo. Realizavam curas, milagres, enfim. Eles faziam, ou melhor, realizavam os feitos de Jesus. Com isso, eles também foram confrontados, também foram perseguidos. De imediato, eles tinham um pouco de medo, porque pensavam que poderia acontecer com eles o que tinha acontecido com o Cristo. Porém, com o Pentecoste, quando Jesus tem a sua ascensão, e depois da ascensão, vem então o envio do Espírito Santo sobre os apóstolos, e Maria, que estavam reunidos em Jerusalém. E a partir dali nasce então a igreja com toda a força, com todo o seu potencial, com todo o seu carisma, com a sua identidade. A Igreja Católica acredita na existência de um único Deus, sendo Ele o Criador de todas as coisas. A doutrina destaca ainda o pilar da caridade. Então nós podemos dizer assim que a igreja, que tem como alicerce a Sagrada Escritura, a tradição que vem dos apóstolos e o magistério da igreja, até o presente momento, é a igreja que tem a marca da caridade. A caridade pode ser então traduzida em amor. Então, olhando para a igreja hoje, a Igreja Católica Apostólica Romana, é ela que vai ser esse elemento fundamental querido por Jesus Cristo, porque a Igreja Católica é fundada por Jesus Cristo, que precisa traduzir esse amor. O amor que implica a acolhida dos irmãos e irmãs, o amor que implica conhecer, vivenciar o Cristo e saborear esse amor, o amor que implica atender às necessidades dos nossos irmãos e irmãs de acordo com a realidade de cada pessoa, o amor que faz com que o perdão aconteça entre nós, e nesse perdão tem a cura da alma, ou seja, a cura da própria vida. O amor que faz eu realmente reconhecer no outro a imagem e semelhança de Cristo, e reconhecendo outra imagem e semelhança do Cristo, eu vou amá-lo como amo o próprio Cristo. A católica é a primeira religião e igreja de Poços de Caldas. A primeira construção foi uma pequena capela em 1880, que ficava aqui, onde é o Coreto. Após isso, foi construída a primeira igreja oficial de Poços de Caldas. No sul de Minas, começa e durante 155 anos é comandada por São Paulo. Existia essa dúvida se Poços era São Paulo ou era Minas. Quem implanta a Igreja Católica em Poços de Caldas é São Paulo. Depois, em Poços de Caldas em especial, nós começamos com uma capelinha em 1880, uma capelinha onde hoje é o Coreto. Era uma capela muito tosca e grupos católicos começam a discutir uma nova igreja. O grupo se divide, um grupo queria dar continuidade onde era a capelinha, outro grupo resolve que era melhor fazer a primeira igreja mesmo, em outro lugar. E dessa discussão começa a construção da igreja de Bom Jesus da Cana Verde, é aquela igreja que tem na rua São Paulo, hoje chama-se Igreja de Santo Antônio. É um episódio muito curioso para um outro momento, porque a mudança do nome. Mas durante algum tempo ela serviu como sendo a principal igreja de Poços de Caldas. Se construíram também no alto do Fátima a Capela de Santa Cruz, mas a rua São Paulo passou a ser a matriz da cidade.
Já a história da Basílica Nossa Senhora da Saúde, ou Igreja Matriz, a principal igreja da cidade, começa em 1902. E essa história é diferente. Em 1902, um ex-escravo vindo da cidade de Amparo, chamado Herculano Sintra, consegue essa área, onde hoje está a matriz de Poços de Caldas, que era um cemitério desativado, consegue esta área para fazer a primeira igreja de São Benedito. Então a primeira igreja de São Benedito também foi aqui nesta área, só que atrás da atual igreja, constrói a capela, a praça passa a se chamar Praça Princesa Isabel, a rua do lado, que hoje é 15 de novembro, Rua 13 de Maio. Mas começam a surgir atritos por questões de preconceito, porque a Igreja dos Negros estava ficando no meio do povoado, que começou a crescer em volta da igreja. E dessas discussões se decide fazer a matriz também no mesmo lugar, e quase em cima da igreja antiga, que teve que ser recuada, a igreja de São Benedito, e se constrói a basílica. Não éramos basílica ainda, é uma igreja, tem algumas fotos mais antigas interessantes, e se constrói aqui a primeira matriz. Depois, nos anos 20, ela vai passar por uma transformação e chegou ao atual projeto, que é exatamente uma cópia de uma igreja francesa chamado Saint-Clair, Sagrado Coração de Jesus. É uma cópia fiel, já por influência do prefeito Francisco Escobar e de outros católicos da cidade que conheciam o mundo, que conheciam exemplares de belíssimas igrejas e adaptam este projeto para Poços de Caldas. Entre as histórias religiosas de Poços de Caldas está a de São Benedito, que teve a construção da igreja em 1925. Ao se implicar com a presença da negrada no fundo da Igreja da Matriz, eles solicitaram novamente outro pedaço de terreno à prefeitura, a Lazar e ao Coronel Agostinho, que já não era mais prefeito, mas a cidade já era município, comarca. Foi doada a região ali do alto da Rua São Paulo e da Rua Rio de Janeiro. Mas era um alqueiro, não era aquele pedacinho, não. Envolvia onde está a maçonaria, a caixa d'água, tudo aquilo era propriedade da Irmandade. Então foi doada à Irmandade um local para transferir a igreja. E eles, ainda Herculano Sintra vivo, construíram a nova igreja, que é essa que nós conhecemos, e foi inaugurada antes que o coronel morresse. Então, em homenagem a ele, ela foi inaugurada. Transportados os objetos, os ícones todos da igreja de baixo, lá para cima. Apesar de não ser o padroeiro da cidade, São Benedito é uma figura importante para os Poços Caldenses. A existência da festa está ligada a essa devoção mantida viva pela comunidade negra brasileira. E aqui em Poços, por ser a festa mais expressiva, de cultura mais rica, ela foi assumida pela devoção do povo, da comunidade de Poços de Caldas. Então, hoje, ela não é uma festa só de negros, é uma festa de Poços de Caldas. Então, o santo de devoção da nossa comunidade é São Benedito. E mesmo sendo considerada a maior instituição religiosa do país, com o passar dos anos se agravando principalmente devido à pandemia, os párocos relatam terem encontrado dificuldades em manter os fiéis participando da igreja. Eu assumi a paróquia Nossa Senhora Aparecida no dia 26 de agosto do ano passado. E muitas situações que eu ouvia era: olha, padre, aquele grupo está fraco de pessoas, de participantes, porque depois da pandemia muitos não voltaram, acomodação em casa, indiferença religiosa que você vai percebendo, nós temos que trabalhar. Então, assim, eu sou muito presente na vida da comunidade. Semana Santa intensa, celebrações, com alegria, sem banalizar a celebração, mas uma celebração alegre. As crianças, então eu tenho incentivado os pais a trazer as crianças. Então, na hora da homilia, eu me sento aqui na escada para conversar com eles, para dar atenção. Com a situação, foi necessário se readaptar. E eu falei, meu Deus, e agora? Tinha um grupo, nosso grupo está pequeno, porque o nosso grupo era idoso, veio a pandemia, eles não voltaram, e assim eu percebia nas missas também. E aí eu comecei, as coisas não podem ser assim. É claro que hoje nós já utilizamos das redes sociais, não que isso é uma exigência, né? Mas fui me aprofundar na comunicação, tento me aprimorar na comunicação
tenho pós-graduação em comunicação e claro que nós fomos usando de duas ferramentas. A presencial, claro, cativando, animando, chamando, porque você não consegue conter uma criança de 4, 5, 6 anos para ficar 1 hora prestando atenção em você. Às vezes nem um adulto você consegue. Imagina uma criança de 3, 4, 5 anos. E aí você vai rezar a liturgia da missa para a criança. Ela não vai ficar quieta. Então você precisa criar situações para que ela sinta acolhida e ela volte. E aí que está. Ela voltando, ela querendo voltar, ela traz o pai e a mãe. E aí vai. Então, assim, como você me pergunta, são várias frentes de trabalho, não prescindindo de nenhuma frente, inclusive da comunicação digital hoje, né? Das redes sociais. E as adaptações fazem efeito, inclusive com um paroquiano virtual. Há 8 anos atrás, eu comecei um trabalho numa rádio e eu tenho um programete, chama Comece o Dia Feliz. E o projeto era só para essa rádio. E o programa ele ficou bem produzido. São 5 minutos diários falando sobre o Evangelho do dia. E como ele tem como nome Comece o Dia Feliz, então é sempre uma coisa para cima. Bom dia, minha amiga! Bom dia, meu amigo! Comece o Dia Feliz! E no final, um beijo no seu coração! Só que é áudio. E aí comecei a mandar pelo WhatsApp. Quando o WhatsApp surgiu, hoje eu tenho mais de 12 listas de transmissões onde eu mando para várias pessoas. E chegou para esse senhor, chama Jorge, lá em Niterói. E no tempo da pandemia, que estava tudo fechado, aquele período mais difícil, eu estava na internet às 8 da manhã, ao meio-dia, às 3 horas da tarde e à noite. Meu irmão falou assim, você não sai da internet, toda hora você está ao vivo. Mas era para alimentar o povo estava fechado dentro de casa. E aí chegou para ele esse áudio, ele começou a me seguir nas redes sociais e vendo a necessidade da paróquia, ele começou a me ajudar. Aliás, começou a ajudar a paróquia onde eu trabalhava. Todo mês ele transfere um valor significativo como um dizimista. Quando eu vim para cá, eu pensei, ele vai continuar lá ou na comunidade dele. Aí ele me manda mensagem. Eu não conheço pessoalmente, eu conheço por fotos. Por exemplo, uma vez nós fizemos uma caneca do Comece o Dia Feliz com desenho do Padre Sandro. Ele comprou, mandei pelo correio, ele adquiriu, rifa, ele adquire pelo Pix, a gente manda o papelzinho. E aí quando eu vim para cá, ele manda mensagem, Padre Sandro, que Nossa Senhora lhe abençoe, me mande os dados bancários para que eu possa continuar lhe ajudando. Então eu digo que é meu paroquiano virtual. A Igreja Católica tem milhares de fiéis e há muitos em que a fé vem de família, vindo através de pais e avós. Meus pais, meus avós eram católicos, fervorosos, vivenciar a fé mesmo diariamente, ir à igreja, celebrar as festas principais da igreja, tanto na igreja quanto em casa, celebrar com muito fervor mesmo, com muita alegria, com muita honra inclusive, as festas da igreja. Por exemplo, neste momento estamos celebrando o tempo da Páscoa. Então, é um tempo de muita alegria que nós celebramos a vitória de Cristo na cruz e a vitória de Cristo na sua ressurreição. Cristo morreu, na cruz ele venceu o demônio, venceu o pecado, venceu a morte e na ressurreição ele mostrou a sua divindade, ressuscitando por poder próprio. Então nós celebramos com muita alegria a festa da Páscoa, por exemplo, a festa do Natal, as festas de Nossa Senhora. Celebramos com alegria, com piedade, com fervor. A fé é passada para os filhos desde pequeno, seguindo os ritos e os mandamentos. Meus filhos, sim, recebemos a família. Meus avós, por exemplo, eram irmãos da Irmandade do Santíssimo, eram irmãos da Irmandade de São Benedito. Meu pai foi da Congregação Mariana, minha mãe pertencia à Legião de Maria, a outros movimentos também. Pertencia também à obra missionária Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Minhas avós todas eram religiosas. Lembro-me, por exemplo, de uma bisavó, na verdade, que até hoje a gente conta para as crianças, era uma bisavó que morreu com 108 anos, rezava o terço diariamente. Então, já é realmente de família. Então nós dizemos que é uma tradição,
mas não é apenas uma tradição no sentido de uma memória, uma lembrança, mas é uma tradição viva, né? Porque a fé, ela é uma tradição viva. Nós não aderimos à fé simplesmente porque é uma questão social, mas realmente uma adesão à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo e à sua igreja. E a devoção à Nossa Senhora, que é fundamental para a nossa fé. E por quem tem muita fé, a importância dela é citada. A fé é importante para todos, a fé é fundamental, né? Nosso Senhor tem uma lamentação no Evangelho que ele disse que quando o Filho do Homem voltar, será que encontrará fé sobre a terra? Então a fé é justamente essa adesão a Ele, adesão ao nosso Senhor Jesus Cristo, e a fé, como São Paulo nos ensina, é a certeza do que nós cremos e a certeza do que esperamos. Então a fé, ela dá sim uma conotação diferente para a nossa vida. A fé católica, que nós professamos, ela confere a nós uma vida realmente voltada para cumprir a vontade de Deus em nossa vida. Nosso Senhor diz no Evangelho que não são aqueles, ou todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, que herdarão o reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do Pai. É procurar fazer a vontade de Deus na nossa vida. Isso tem que ser diário. Então, diariamente, nós devemos pedir a Deus, nosso Senhor, primeiro, o perdão dos nossos pecados, o aumento da nossa fé e a perseverança final, né, que isso é fundamental, porque a igreja nos lembra que nós que começamos bem, que recebemos o batismo, nós devemos também terminar bem, porque muitos começam bem, mas não terminam bem, e alguns começam mal, mas terminam bem. Então, o importante é que nós tenhamos essa concepção e que nós peçamos a Deus, humildemente, que nós possamos ter o nosso nome escrito no livro da vida. Isso é o mais importante. Devemos fazer de tudo nesse mundo no sentido de cumprir a vontade de Deus, fazer o nosso trabalho, cumprir nossas obrigações do dia a dia, mas nunca perder essa visão realmente da salvação da nossa alma. É o que mais importa.